Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel e mais um dia estamos fazendo o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa, Gênesis Apocalipse em 365 dias. Pega o seu cafezinho, pega o seu chá, a sua água, o seu energético, senta comigo que hoje nós vamos ler Levítico 8 a Levítico 10. Bora comigo nessa jornada então? Levítico 8. A ordenação de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada, pegue as suas roupas sacerdotais e o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermentos, e mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor havia mandado, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com cinto e por cima colocou-a sobre peles. Em seguida pôs um manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com cinto. Colocou também o peitoral nele, pôs o urim e o tumim, pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia ordenado. Em seguida Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungiu assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base, para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão, e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com os cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, dos rins, com a gordura que os cobria, e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro do altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. E Moisés pegou o outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita de Arão, do dedão do pé direito também. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na orelha direita, no dedo polegar direito e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que cobria a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento que tinham sido oferecidos a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar em cima da oferta queimada como oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida Moisés pegou o peito do animal e apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e sua roupa e sobre os seus filhos de Arão e suas roupas. Assim ele dedicou o serviço de Deus a Arão e sua roupa e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e os seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem,
Fiquem 7 dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso o que Deus me mandou dizer. E Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Olha só que coisa interessante. Antes da gente prosseguir para o capítulo 9, a gente pode ver que até mesmo os sacerdotes eles eram necessários apresentar ofertas pelos seus próprios pecados. E isso fala para nós a respeito de que não existe homem que ele seja puro diante de Deus. Até mesmo os homens que iriam ministrar diante do próprio Senhor, eles eram passíveis de culpa, eles eram passíveis de erro, eles eram passíveis de pecado. E isso tem que nos levar a um lugar de auto-reconhecimento, porque não é só porque você recebeu uma posição eclesiástica, não é só porque você está num patamar espiritual diferente em relação a mais tempo de caminhada cristã que você deixou de ter pecado. Na verdade, muito pelo contrário, quanto mais a gente caminha e quanto mais a gente aprende a andar com o Senhor, mais facilmente a gente reconhece que somos pecadores. Isso o próprio apóstolo Paulo nos dá uma aula muito grande a respeito disso, dizendo que ele era o maior dos pecadores. Não necessariamente dizendo que ele cometia mais transgressões, mas ele mais facilmente reconhecia a grandeza e a horroridade do próprio pecado que ele cometia, sabe? Isso nós devemos ter na nossa mente constantemente. A facilidade que nós temos em condenar os outros deveria ser a mesma facilidade que nós deveríamos ter em reconhecer os nossos próprios pecados. Vamos para o capítulo 9. Arão oferece sacrifícios. Passaram 7 dias da ordenação, e no dia seguinte Moisés chamou Arão e seus filhos, e as autoridades do povo de Israel, e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isso é, um bezerro para ser morto como oferta, para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada. Também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturado com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. E Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar, ofereça o sacrifício para tirar pecados, o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família. Pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele, molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois voltou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Em um lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal e ele borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e as queimou também em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu a Deus, como tinha feito com uma oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimado, e ofereceu a Deus, conforme a palavra mandava na lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram sangue e ele borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins, a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés havia mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada.
quando saíram para abençoar o povo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Outra coisa que a gente pode ver nesse capítulo 9 é que antes da gente oferecer ofertas e interceder pelas outras pessoas, é da nossa responsabilidade, primeiramente, estar diante da presença de Deus e apresentar as nossas ofertas. As nossas ofertas para que nós possamos nos reconciliar com Deus, as nossas ofertas para que nós possamos ter um relacionamento genuíno e pessoal com Deus. Antes de fazer alguma coisa em prol ao público, em prol às outras pessoas, em prol à minha comunidade local, eu tenho que ter um relacionamento vivo com o próprio Senhor. Senão, simplesmente, eu vou virar um boneco. Eu vou virar uma pessoa oca e vazia que vou meramente cumprir alguns ritos religiosos. Qual é a grande questão que a gente tem que levantar em Levítico 9? Antes de eu querer ser alguém que vai poder apresentar Deus para o povo, eu preciso ser alguém que leve e me permito ser levado por Jesus até Deus. Eu preciso apresentar as minhas ofertas especialmente antes de querer apresentar as ofertas das pessoas, antes de querer ser alguém que vai influenciar pessoas. Isso é uma coisa muito interessante para nós, porque às vezes a gente deseja tanto estar num lugar de influência, de relevância, mas a grande questão é, o lugar mais alto e mais influente que a gente pode estar é aos pés de Cristo, pessoalmente falando. E isso fica de um grande aviso para nós, né? Que não adianta de nada. A gente vai ver um pouco mais à frente, depois, com vários outros sacerdotes que eles simplesmente acometiam abominações diante de Deus na sua vida particular, mas eles ministravam ao Senhor de uma forma totalmente leviana. Então a gente tem que começar por nós, tem que começar com as nossas ofertas, tem que começar com a nossa vida sendo consagrada pessoalmente. Vamos para o capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou, e assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Elisafa, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés havia ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é sagrado e o que não é sagrado, o que é puro e o que não é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, os dois filhos de Arão que ainda estão vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a vocês e seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e os seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés pegou
perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Tamar e perguntou: por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada. E o Senhor a deu a vocês a fim de que oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo, já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada. Ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados e as ofertas que são completamente queimadas, mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Nós terminamos aqui os nossos capítulos de hoje, e a reflexão que eu faço com vocês a respeito do capítulo 10 é justamente sobre Nadab e Abiú. Muitas vezes a gente tem um jargão que fala assim: Deus sabe a motivação do meu coração, Deus sabe que eu estou fazendo isso com boas intenções e tudo mais, no lugar de que eu possa não ter tanto conhecimento, mas eu quero fazer para agradar a Deus. Amados, a grande questão, além da nossa intenção, é o que nós estamos fazendo de fato. Deus, ele só quer uma coisa de nós: obediência. E para que nós possamos nos obedecer a Ele, nós precisamos nos submeter a Ele. E para que a gente possa se submeter a Ele, a gente precisa conhecer a Ele. Então, se nós falamos que nós apresentamos coisas a Deus que a gente não sabe se Ele vai aceitar, é porque a gente está fazendo coisas sem querer o conhecer. E a gente sabe que a palavra fala que a vida eterna é essa: conhecer a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e Jesus Cristo que Tu enviaste. Quando a gente fala a respeito de ignorância, às vezes a gente pode fazer coisas por meio da ignorância, e não tem problema. A gente não nasceu sabendo tudo. Mas falar que Deus aceita as coisas que a gente está fazendo em ignorância é uma ignorância ainda maior. Deus aceita as coisas que Ele mesmo impôs que Ele iria aceitar. E pronto. Então, a gente vê coisas muito escandalosas no mundo hoje. Por exemplo, traficantes que falam que entregam dízimo a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Primeiramente porque Ele não aceita sangue em lugar de oferta. Ele não vai aceitar essas ofertas que foram manchadas com sangue de inocentes, que foram feitas por conta do pecado, porque Ele mesmo instituiu isso. E a gente vai ver um pouco mais pra frente que quando uma prostituta cultual ou quando um homem que cometia abominações vinha entregar sacrifícios, era para ser considerado como anátema, era para ser recusado esse tipo de coisa. O que eu tô querendo falar para vocês aqui é que Deus, Ele nos mostra a maneira que nós podemos agradar a Ele. E só porque nós fazemos coisas com uma boa intenção, não quer dizer que elas vão ser agradáveis ao Senhor. Por mais que a gente tenha as melhores intenções do mundo. E assim se faz o ditado de que o inferno está cheio de pessoas com muito boas intenções. O que nós devemos levar de lição a partir de Levítico 10? Que se eu quero agradar a Deus, eu preciso fazer as coisas que Ele mesmo me falou que eu agrado. Se eu quero agradar alguém, eu primeiramente preciso conhecer essa pessoa. E não simplesmente querer apresentar qualquer coisa para ela, sabe? E o livro de Levítico é um livro extremamente lindo em relação a isso. Ele nos mostra, detalhe por detalhe, como Deus se revelou, como Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele, como o agradar. É um livro aberto do coração de Deus, dizendo exatamente o que é puro para Ele, o que é impuro para Ele. E não é a nossa própria pessoa que vai definir aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Ele mesmo que define isso. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você tem apresentado ofertas a Deus por ignorância, que vão de desencontro com aquilo que Ele mesmo fala e você acha que Deus está aceitando, eu te sinto em informar que Deus não deve estar aceitando coisa nenhuma. Mas Ele deixa muito claro para você o caminho através de Cristo Jesus, o caminho através da obediência, através da cruz, para que você possa ser aceito. Kalel, mas eu não consigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue obedecer. Essa é a grande questão do Evangelho. Ninguém consegue obedecer. Eu só consigo obedecer através da fé no Filho de Deus. Kalel, mas é difícil. Sim, é o preço o quê? Da minha morte. Eu preciso morrer para mim mesmo.
E essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele me permite me sair do corpo da minha carnalidade, me despojar da minha carne pecaminosa e me ser revestido com a natureza do Filho de Deus, me ser revestido com a natureza de santidade, me ser revestido com a natureza da graça, com a natureza da misericórdia. E isso é um processo diário, para todo santo dia. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. Te espero amanhã. Que Deus abençoe você e a sua semana. E até lá. Tchau, tchau.